Com o aumento de casos confirmados de coronavírus em Poços, a Secretaria Municipal de Saúde voltou a recomendar o uso das máscaras. Em escolas, por exemplo, o uso passou a ser contínuo mais uma vez. Somente nesta quinta-feira foram 184 novos casos da doença. A medida é ainda reforçada para quem tenha sintomas de síndromes gripais, idosos ou também imunossuprimidos. Apesar de os pacientes positivados não representarem alta taxa de leitos clínicos ou de UTI, o aumento começa a preocupar mais uma vez as autoridades sanitárias. Essa situação da pandemia, ela tem uma dinâmica muitas vezes inesperada. Ela estava indo para uma fase mais assim, caindo bastante, de repente deu uma parada e começou a subir de novo. Então os casos que nós temos tido ultimamente positivos tem sido um número bastante exagerado até. Bom, e a doença, felizmente, ela não está sendo grave, as pessoas não estão indo para os hospitais, tratamento clínico, fica em casa, lá durante um período de 7 dias e tudo bem. Mas eu acho que a gente deve evitar isso também, porque mesmo que a pessoa não vá para o hospital, ela adquire uma doença. A doença afasta a pessoa do convívio, afasta do trabalho, afasta da sua atividade. Então, não é conveniente que a pessoa adquira a doença. Então, uma maneira de evitar é usar máscara. A outra maneira é a higienização das mãos. Eu também tenho falado que a aglomeração em recinto fechado deve ser evitada. Então, é essa que é a preocupação que nós temos. Nós não queremos que a doença cresça mais, aumente mais. A procura pela vacinação também diminuiu significativamente nos últimos dias. O secretário reforça que o imunizante é o principal meio para controlar uma doença que não vai ser erradicada tão cedo. Como houve uma diminuição dos casos durante o período, e aí o número de mortes também praticamente zerou, o pessoal deixou de fazer o reforço da vacina. E não deve fazer isso. Porque essa coisa da pandemia, isso não vai acabar não, sempre vai ficar um resto aí. Então a gente tendo o reforço da vacina, a imunização, vamos dizer, completa, dá muito mais segurança para a pessoa. Especialistas afirmam que a flexibilização no uso da máscara, no primeiro momento, colaborou para o aumento de casos de síndromes gripais, principalmente a Covid-19. Com a chegada da época mais fria do ano, isso se torna um agravante, principalmente pelo fato da pandemia ainda não ter acabado. Nós, de fato, relaxamos precocemente no uso correto e constante das máscaras, especialmente em locais fechados. É verdade que a recomendação continua para serviços de saúde e muito em transportes coletivos. Mas, em outros ambientes fechados, as pessoas começaram, a partir dos governos e das suas liberações, a não usar mais a máscara. E isso se conjugou com o momento dos dias mais frios, em que existe a tendência das pessoas, nas suas diversas atividades, poderem ficar juntas, se aglomerar em ambientes com menor ventilação. E isso favorece, claro, o espalhamento das doenças respiratórias, não só a Covid-19. O especialista alerta para os cuidados que devem ser tomados para o controle do vírus, para que o número de casos não volte a crescer de forma exponencial como antes. Lembrando que o vírus continua circulando, se proteja e proteja os outros, é importante voltar sim a usar máscaras em ambientes fechados e, fundamentalmente, vacinarmos com a dose de reforço. As pessoas com mais de 60 anos aqui em Minas Gerais, tomar a 4ª dose. E quem não tomou a dose de reforço como 3ª dose, tome a dose de reforço. Houve um grande relaxamento em relação à vacinação. E as crianças, a dose pediátrica, a 2ª dose, infelizmente, ela não chegou nem à metade. É importante aumentarmos a cobertura vacinal, que é o que nos ajuda a enfrentar essa pandemia, evitar casos mais graves e voltar a controlá-la.